Se for como a maioria das pessoas, provavelmente você pensa assim: bem, estamos em julho, o mercado parou e agora só volto a pensar se mudo e se altero o meu currículo lá para setembro. Certo? Mas eu digo-lhe: errado. Hoje eu vou mesmo abordar esse assunto, ok? Para mim, isso é o maior mito de verão, ok? É que informar e dizer que o recrutamento para nos meses de julho e de agosto, porque as pessoas vão todas de férias e porque o mercado também para. E é de todo um mito que não é real, ok? Por isso vamos perceber porque é que esta é uma maior oportunidade de ouro para si que quer mudar de emprego. Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento! Bem-vindo a mais um podcast Prescrição de Talentos. O meu nome é Joana Oliveira e este é o episódio 51 do meu podcast. E hoje, este episódio você pode ouvir numa esplanada, se estiver de férias, ou na praia, naquela viagem que tanto desejou, ou até a caminho do carro, do casa de trabalho, se for o caso, ou então de férias. Então vamos falar do que é esta parte de o verão e continua a acontecer. Você está de férias, mas as empresas não fecham, ok? Eu tenho andado um bocadinho desaparecida, mas não é por estar de férias. E por isso o meu dia-a-dia na I Love Talent e em todos os outros negócios que eu tenho, nós não paramos e eu não paro por ser verão, ok? Porquê? Porque as empresas continuam a ter projetos para entregar e os problemas continuam a aparecer e as lacunas continuam a ter que ser colocadas o colaborador certo na vaga certa. Por isso, na verdade, muitos dos diretores de recursos humanos e gestores, o verão é a única altura do ano em que eles têm este tempo para respirar. Para respirar porquê? Porque ao olhar para a estrutura com calma e entrevistar pessoas sem aquela loucura de reuniões habituais e os departamentos estarem todos a trabalhar e a interromper e a bater à porta e etc. Em que as empresas estão muito mais sossegadas e calmas e eles conseguem se focar naquilo que é realmente importante. E acredito que por vezes é em julho e agosto que se abre estas vagas de teste, ok? Porque tem esta parte de calma, é uma vantagem também para os candidatos, ok? Enquanto os concorrentes, digamos assim, entre aspas, estão a descansar e a pensar que o mercado só começa agora, setembro e outubro, ok? As vagas continuam a abrir e isso pode ser uma vantagem para si que procura emprego e também para a empresa que procura um grande colaborador e este pode não estar a descansar na altura que provavelmente toda a gente o faz. E isso sim pode trazer então uma maior abertura de entrada numa empresa. Porquê? Porque o volume de candidaturas é muito menor. E agora conto-lhe uma história que já aconteceu mesmo em tempo real e foi real mesmo que eu já assisti, até com o meu diretor de recursos humanos, nesta altura propriamente dita de verão, e ele não tirava férias no nosso verão, tirava férias no nosso inverno, no verão, nos outros países, e ia de férias. E encontramos até um parceiro, ok, propriamente dito, de negócio que depois se transformou em colaborador neste mesmo período. Eu lembro-me como se fosse hoje. O rapaz chamava-se Pedro e ele, quando foi a entrevista connosco, ele disse que já queria mudar muito de área e disse que este ano seria diferente, que em vez de estar a mandar currículos e mais currículos durante o ano todo, que ia mudar e que durante as férias dele ele ia começar a mandar currículos, ia tirar 2 horas por dia e iria atualizar o seu perfil do LinkedIn e enviar candidaturas. E nós entrevistámos e eu até me ri e disse, olha, então até pode ser uma boa oportunidade você estar aqui. E o que aconteceu? O diretor de recursos humanos na altura disse, Joana, liga ao candidato, isto também não deve dar em nada, eu tenho toda a disponibilidade porque não está cá ninguém, e marca quando ele quiser, se ele estiver de férias, não sabemos. Pronto, lá tentámos articular até depois de uma hora de almoço, porque deu.
E o que é que aconteceu? Correu bem a entrevista, sim. Todas as fases, e não foi preciso aquelas fases, agora vai a triagem, depois fala comigo, depois fala com a minha colega e depois é que vai ao diretor de RH. Na realidade passou estas fases todas e foi diretamente ele, porque as outras minhas colegas estavam de férias e eu fiz diretamente a entrevista com o meu responsável de recursos humanos. E sim, ele ficou, nós articulámos tudo e ele começou em setembro. E o que é que isto aconteceu? Ele estava de férias na outra organização, conseguiu dar o tempo, conseguiu falar com eles e este timing que nós íamos começar o projeto só setembro e outubro, ele vem com a energia totalmente renovada, totalmente nova, enquanto os outros continuam a procurar emprego durante o ano, e sim, ainda bem que acontece, mas o Pedro teve o seu lugar garantido. Eu costumo dizer que isto, o caminho faz caminhando e isto é como uma dieta, não é? Se nós queremos resultados, não podemos parar, por isso não tem que se parar por ser verão em Portugal, neste caso. E se você que está nesse lado e está desempregado ou tem um emprego, mas quer mudar, eu vou deixar aqui 3 dicas práticas para mexer aqui entre os gordelinhos nas férias. A primeira é que não precisa de estar na praia e agarrado ao telemóvel a ver as vagas que existem, ok? Não é de todo isso. Pode tirar 1 hora do dia, preferencialmente, claro, logo de manhã, e dar um toque no perfil, ou fazer uma publicação e ver as vagas que estão incluídas, ok? Mudar a foto se for necessário, se já não atualizar há algum tempo, colocar as últimas competências que teve, pedir a alguém que coloque referências sobre si no LinkedIn, que também é uma boa dica. Outra dica é esta parte de network, ok? Por isso, se você tem algum amigo que gostava de trabalhar na empresa dele, e se ele também está de férias, que tal convidar para um café ou para um sunset e dizer, olha, tenho visto, estás naquela empresa, então como é que são as oportunidades, o que é que acontece por lá? É que eu ando atento ao mercado e se souberes de alguma vaga que por lá, diz-me que eu adorava fazer parte da empresa na qual tu também fazes parte. Outra dica. Dica 3 pode ser estes processos mais rápidos, aproveitar o facto das FIAs estarem mais disponíveis e de que tal ver o anúncio e ligar e questionar, porque é muito mais flexível e então numa conversa de 20 minutos, que até podemos logo marcar uma videochamada, pode mudar o rumo, neste caso o seu rumo, o ano inteiro. Como eu costumo dizer, mas não ponha as suas ambições em pausa, ok? Porque o calendário diz que é verão, mas as nossas conquistas e o nosso caminho onde nós queremos chegar não tem qualquer altura do ano para plantar a tal semente quando os outros estão distraídos. Por isso, e isto é interessante porque todas as vezes que eu quis mudar ou alterar aqui o caminho, foi sempre quando eu não estava preparada ou quando o timing não era o certo, ou então até mesmo no verão. Por isso fica esta dica, porque mesmo quando eu acabei e quando nós acabamos a escola, é sempre nesta altura do verão e há muita gente a mandar os currículos durante a altura do verão para começar a carga em setembro e outubro. Fique com esta dica. Por isso, hoje foi um episódio um bocadinho mais descontraído para dar aqui estas dicas de recrutamento e que o mundo não para por ser julho e agosto e realmente há muitas empresas que continuam a produzir e que continuam a querer obter mais resultados e pelas pessoas estarem mais descontraídas têm muito mais tempo para pensar, para agir e até aceitar outras oportunidades que você não vê. Por isso, se gostou deste episódio, partilhe com quem quiser, partilhe com quem faça sentido, acima de tudo, aquele amigo que acha que quer mudar de emprego e que agora não é o timing certo porque é verão, mande para ele e ele vai acreditar que pode ser essa a sua oportunidade. Por isso, boas férias para si, se for o caso. Se for o caso de estar a trabalhar e também não tirar férias no nosso verão de Portugal, bora, vamos juntos construir este caminho. E nós aqui neste lado, eu principalmente, não paro.
ok? Let's go, vamos a isso. Juntos vamos construir os melhores resultados de sucesso com os nossos colaboradores. Fica à espera que coloque em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios, eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.